Existe uma impressionante e clara correlação entre o panorama profético histórico nos capítulos 2 e 7 do livro de Daniel. No sonho de Nabucodonosor, descrito em Daniel 2, os 4 diferentes metais da estátua dividida em 10 dedos, feitos de uma mistura de ferro e barro, são obviamente paralelos aos 4 diferentes animais descritos em Daniel 7, cujo quarto animal possui 10 chifres. Ambas as profecias nos chegam como frutos de sonhos ou visões espirituais, e ambas testemunham de um reino eterno, sucedendo a última divisão do quarto poder. Em Daniel 2, uma pedra esmiuça toda a estátua e se torna um reino que consome seus antecessores e que ele mesmo dura para sempre. Daniel 2, verso 44. Em Daniel 7, o juízo se instaura, e o ancião de dias concede o reino ao Filho do Homem e aos santos do Altíssimo eternamente. Daniel 7, versos 13 a 14 e verso 27. Em Daniel 2, temos o então atual reino de Babilônia, o primeiro reino. Daniel 2, verso 37. Depois de Babilônia surgiria um outro reino, o segundo, e seria inferior ao reino antecessor. Daniel 2, verso 39. No mesmo verso 39 de Daniel 2, temos a profecia do surgimento de um terceiro reino, que teria domínio sobre toda a terra. E no verso 40 lemos que o quarto reino será forte como ferro. Em Daniel 7, temos um primeiro animal, como um leão, 7 verso 4, um segundo animal como um urso, 7 verso 5, um outro animal, agora o terceiro na ordem cronológica, como um leopardo, 7 verso 6, e um quarto animal indescritível, capítulo 7, versos 7 e 23. A sequência desses 4 destacados impérios mundiais, a partir dos dias de Daniel até o tempo do estabelecimento do reino eterno de Deus, não é fruto de imaginação ou interpretação especulativa. O autor do livro de Daniel os descreve nesses termos e nessa ordem, e no fim de ambas as visões temos a chegada de um reino indestrutível. Essa é uma forte razão para crermos que ambas as profecias tratam dos mesmos eventos históricos e proféticos, um lançando luz e acrescentando detalhes sobre o outro. Essa verdade é fortalecida e esclarecida ao compararmos os paralelos entre o quarto poder em Daniel 2 e o quarto poder em Daniel 7. Em Daniel 2, verso 40, o quarto reino será forte, takip em aramaico. A mesma palavra para descrever o quarto animal que era sobremodo forte, takip em Daniel 7, verso 7. Detalhes são acrescentados quando Daniel 2 compara a força do quarto reino com o ferro. Ao analisarmos o quarto animal de Daniel 7, vemos que ele tem dentes de ferro. O quarto reino de Daniel 2 fará em pedaços, dekak, Daniel 2, verso 40. Já o quarto animal fazia em pedaços, dekak, Daniel 7, versos 19 e 23. No desenvolvimento da história, o quarto reino prolongaria sua existência sob uma forma modificada. Assim, as pernas de ferro dão lugar aos pés com 10 dedos de ferro, indicando a continuidade do poder anterior, agora misturados com barro, o que indica a divisão do poder antes mencionado. Em Daniel 7, o quarto animal é indescritível, não tem paralelos na natureza e possui 10 chifres. Em Daniel 7, verso 24, explicando os chifres como sendo 10 reis, ou seja, esse é um reino dividido. A identificação de tais poderes, em grande medida, é encontrada explicitamente no livro de Daniel. Primeiro poder, Babilônia, Daniel 2, versos 37 e 38. Segundo poder, Medo-Pérsia, Daniel 2, verso 39 e 5, verso 28. Terceiro poder, Grécia, descrito em Daniel 8, dos versos 3 a 21. O Império Romano é identificado na história como sucessor do Império Grego. Começando com a consolidação do poder sobre a Península Itálica, Roma prosseguiu expandindo seu poder e suas propriedades. O Império acabou incluindo praticamente todo o mundo mediterrâneo e algumas regiões além. Absorveu entidades políticas e territoriais que sucederam as divisões do Império de Alexandre o Grande. É assim que mesmo um conhecimento rudimentar da história mundial revela que na linha de sucessão dos 3 impérios mundiais denominados em Daniel 7, a saber, Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia, está o Império Romano, descrito como o quarto reino de Daniel 2 ou como o quarto animal de Daniel 7. Ambas as descrições proféticas em Daniel 2 e Daniel 7 enfatizam o quarto poder, demonstrando sua importância especial. As implicações históricas que surgem da identificação do quarto reino terrestre
que prolongaria sua existência, ainda que dividido em 10 partes, são imensas e profundamente esclarecedoras. Também o fato de que o reino eterno de Deus sucederá a tal poder nos faz confiar de forma ainda mais intensa e vibrante de que Jesus Cristo não demorará a retornar. Embora existam muitas semelhanças entre Daniel 2 e Daniel 7, é importante atentarmos para algumas diferenças. Em Daniel 2, os reinos são descritos como metais. Já em Daniel 7, como animais, o que transmite mais vividamente a noção de reinos vivos, ativos de forma dinâmica. Essa é uma diferença, mas os elementos realmente novos estão no capítulo 7 e descrevem as atividades do chifre pequeno e o julgamento celestial. A palavra de Deus diz que Daniel quis saber a verdade sobre o quarto animal, Daniel 7, verso 19. Após contemplar a dinâmica de seu surgimento, verso 20, ele percebe sua obra de fazer guerra contra os santos, verso 21, prevalecer contra eles, mesmo verso 21. A profecia diz que esse reino seria diferente de outros reinos, verso 24. Tal reino proferirá palavras contra Deus, verso 25, e contra os santos, mesmo verso 25, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E então, Daniel contempla o tribunal que vai tirar o domínio deste poder para o destruir, Daniel 7, verso 26. Tais detalhes impressionantes não estão contidos em Daniel 2, mas alguém pode perguntar, por quê? Um rei pagão não teria compreensão adequada de muitas dessas informações. As palavras proferidas contra Deus, o único Deus, o Deus Israel, só poderiam ser entendidas através de um profundo conhecimento do Senhor, o que faltava a Nabucodonosor. Esses novos elementos, na visão de Daniel 7, eram mais relevantes para o povo de Deus. O rei de Babilônia recebeu uma descrição mais rudimentar da história do mundo, que era adequada à sua possível compreensão. Já para Daniel e para o povo de Deus, a descrição é mais vívida e mais dinâmica e mais ampla, conforme sua capacidade de apreciação. Tais descrições mais detalhadas também tinham por objetivo preparar o povo de Deus para tempos difíceis que certamente viriam sobre eles. Por fim, para que eles passassem pelas provas com a certeza de que Deus faria justiça e lhe daria o reino eterno aos seus santos.